Na nossa live, mais uma live, 18ª live, e hoje um tema bastante polêmico e que eu recebo muitas mensagens sobre cursos, quando fazer um curso sobre laqueadura, sobre vasectomia, e vocês vão entender hoje o porquê esse tipo de cirurgia vai ser a cirurgia do futuro, tá? Então, com certeza, vou passar para vocês esses links, essas ideias e todos esses conceitos, porque a cirurgia de vasectomia nas fêmeas serão as cirurgias do futuro, as cirurgias mais utilizadas e que mais preservam os hormônios nas fêmeas laqueadas, certo? Sejam bem-vindos mais uma vez, boa noite a todos, obrigado pela participação e será sempre um prazer poder estar a cada dia trazendo conteúdo, que seja meia hora de conteúdo, que seja 40 minutos, uma hora de conteúdo, isso não importa, o que importa é a qualidade do conteúdo, certo? Então é isso que a gente está cada vez mais aperfeiçoando e estreitando laços, nossos caminhos aqui, para a gente cada vez, vocês sentirem mais seguros do que estão modificando, que estão entendendo, né, sobre essa forma de atender hoje ou de compreender a medicina hoje dos animais. Eu faço questão de trazer esses conteúdos não só polêmicos, mas eu faço questão de trazer um bate-papo diário para que a gente não só estreite laços, né, mas para que não fique nenhuma dúvida sobre essa nova medicina, já que ela não existe. A medicina da longevidade animal é uma medicina que estamos introduzindo ela no Brasil. Então, ser pai da medicina da longevidade, poder trazer, botar a cara, né, nessa medicina, está sendo uma coisa muito interessante e muito curiosa para mim. Eu estou muito feliz em poder cada vez mais estudar mais sobre esses assuntos, poder mais trazer novidades para vocês, beneficiar mais animais, é um ponto muito interessante. Mas para quem tem interesse hoje nesse assunto e para quem você acha que tem interesse, manda um aviãozinho. Manda um avião para quem precisa entender sobre laqueaduras, tá? É um tema que com certeza muitas pessoas têm essa curiosidade. Por que, Tarcísio, a laqueadura ela vai ser a cirurgia do futuro, né? O processo ele é progressivo, a gente avança nos conteúdos tecnológicos, biotecnológicos, e a cirurgia de laqueadura é uma delas. É um dos avanços que a gente conseguiu incrementar dentro da medicina cirúrgica veterinária. Beleza? Iniciando. Então vamos lá. Quem tiver interesse, quem acha que vai ter interesse, manda um avião para quem precisa receber esse comunicado, essa informação. Vamos lá, iniciando. Há 2 dias eu fiz uma cesariana e até coloquei no feed agora a cesariana da Pretinha, né, que é uma fêmea que eu operei essa cadela uns, 12 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu operei, ela sofreu um acidente automobilístico, fraturou a pelve, então a bacia ela fragmentou em vários pedaços e aí chegou até mim, eu fiz a reconstrução dessa pelve, dessa bacia. E essa reconstrução, ela foi muito complexa na época e estreitou o canal, certo? O canal pélvico, onde a fêmea, ela tende a ter uma dificuldade em gerir, em procriar, em fazer um parto natural, parto normal, né? Então a pelve ela foi estreitada, o material que eu tinha que fazer era tentar reconstruir essa bacia, mas essa pelve reconstruída, mesmo assim, ficou com o canal um pouco estreitado, certo? Aí eu orientei ela, olha, se um dia ela engravidar, se um dia acontecer um acidente desse, você me avise, porque a gente pode acompanhar, fazer um acompanhamento ultrassonográfico e eu te dou esse apoio total até ela, caso ela queira ter algum filhotinho. E foi o que aconteceu, ela teve um acidente em casa, tinha um machinho, e aí o machinho cobriu ela e ela teve um filhote só. Ela ovulou pelo ovário esquerdo, certo? E aí o nidou, né? Nidar é fixar, o filhotinho nidou e fixou lá no corno uterino esquerdo. E aí quando eu abri, tirei o filhotinho com vida bacana, coisa mais linda do mundo, um filhotinho chamado Sol, né?
e ela tá lá, só uma fêmea, fêmea de Shih Tzu, e com muita saúde e tal, ficou na incubadora e tal, e aí foi quando eu conversei previamente, fazendo um planejamento com a dona, né, e o planejamento era que fizesse uma laqueadura. Ela concordou com a laqueadura, essa laqueadura, qual o grande benefício que a gente vai passar para vocês hoje, é que a fêmea, você fazendo a laqueadura na fêmea, você permite que ela produza os hormônios sexuais femininos, mas ela não coloque o óvulo, porque o útero, ela não recebe. Quando eu faço a laqueadura, eu bloqueio o oviduto, eu bloqueio o ducto que leva o óvulo, que transita, né, o óvulo até o útero, do ovário ao útero. Então, nesse caminho, eu dou um corte. Eu faço uma ligadura, separo esse oviduto, né, e aí esse óvulo, ele vai ser produzido, liberado, mas não vai chegar e atingir o útero. Esse útero não recebendo o óvulo, não vai ter fecundação. Entendeu? Porque o espermatozoide, por mais que ela tenha ciclo estral, o ovário, ele produz o óvulo, tanto de um lado quanto do outro. Então a fêmea, ela sempre ovula dos dois lados, né? Diferente da mulher, que normalmente ela ovula mais de um lado ou do outro, né? Elas ficam trocando, mensalmente fica trocando a ovulação dela, né? Vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Nas cadelas é um pouco diferente, porque nas cadelas elas ovulam ao mesmo tempo. Então você pode ter óvulos liberados no ovário esquerdo e óvulos liberados no ovário direito, ao mesmo momento. Por isso que a cadeia, o corno uterino, mantém filhotes separados por placentas isoladas, né? Em cada corno, né? Então, dependendo da fêmea, ela ovula 3 filhotes, óvulos, né? 3 óvulos, 5 óvulos, 12 óvulos, depende do tamanho da fêmea. Então, voltando ao assunto da laqueadura. Tarcísio, mas quais são os benefícios de você fazer uma laqueadura e não fazer uma extração do ovário? Quando você permite essa permanência do ovário, o ovário ele produz várias substâncias, e uma dessas substâncias são hormônios, né? Então, estradiol, estriol, estrona, né? Estradiol, estrona e estriol. São 3 hormônios sexuais que são derivados do corte do colesterol. São 3 hormônios que são derivados do colesterol. E esses hormônios têm uma relação direta com o organismo como um todo. Tem mais de 400 funções, esses 3 hormônios, né? Fora a progesterona, que ela só é liberada em excesso, principalmente quando ocorre fecundação. Então, eu vou comentar também sobre isso. Quando ocorre fecundação, você tem um outro hormônio chamado progesterona, que é liberado pelo corpo lúteo. Também vou explicar o que é isso, que o ovário libera. Então o ovário, nesse momento que ela está liberando para a fêmea, né, muito estradiol, né, muitos estrógenos, que envolvem estradiol, estriol e estrona, esses 3 hormônios sexuais femininos permitem benefícios vários, né, múltiplos, mais de 400 funções. Para entender que 400 funções não são 3 funções, são 400 funções no corpo. E uma dessas funções, várias dessas funções, é cognição, imunidade, força motriz, né, muscular, tendinosa, equilíbrio hormonal de forma geral, mineral, que mais? Benefícios com relação à memória, ao emocional, benefícios relacionados à imunidade, eu acho que eu falei imunidade já, né? Que mais? Benefícios da visão, do sono, benefícios reprodutivos, né? Porque a fêmea, quando ela cicla, ela renova vários tecidos, não só uterinos, vaginais e epiteliais. Epitélio do intestino. Então, esses hormônios têm uma relação direta com a renovação celular, assim, tem. Olha quantos benefícios. Renovar tecido da pele. Você imaginar que uma garota, vamos pensar uma humano jovem, uma fêmea, né, uma moça que está ali em plena
algia dos hormônios, pleno êxtase dos hormônios, ela renova o tecido epitelial de forma muito eficaz. Uma senhora que tem mais de 70 anos, ela tem 80, ela tem uma dificuldade enorme em renovar esses tecidos, não só vaginais, uterinos, epiteliais, intestinais. E essa renovação tem uma relação direta com esses hormônios esteroidais, que a gente chama de hormônios sexuais femininos, incluindo estradiol, estriol e estrona. Quando você tira da fêmea o ovário, você acaba com essas 400 funções que esse hormônio produz para a fêmea, certo? Então é um assunto, não é tido como polêmico, porque o que é polêmico nisso é você hoje ir contra o que se prega, que tirar o ovário da fêmea é uma coisa muito boa, e na verdade não é. Esse é o assunto polêmico. Mas, saindo dessa medicina de mais de 40 anos, veterinária de mais de 40 anos, a gente tem que tentar entender que o ovário, ele é muito benéfico para a fêmea. Pode até trazer alguns transtornos. O cio é muito ruim, porque mela o sofá, porque suja o chão. Mas o cio, pessoal, é um ciclo que a fêmea tem. No caso das fêmeas cadelas, ela tem esse ciclo semestral. Esse ciclo acontece na mulher, acontece a cada 30 dias. É muito rápido o ciclo da mulher. Por isso que altera muito o comportamento da mulher. Tá? Então os hormônios, quando eles estão realmente em alta, e o ciclo ele é só durante 30 dias, a mulher cicla e ela menstrua, né? Então ela renova, ela joga fora aquelas células todas. Todas essas renovações desses epitélios uterinos e vaginais têm uma relação direta com o ovário. Se o médico tirasse o ovário dela, essa renovação não existiria. Ela não teria ciclo e a vida dela começaria a envelhecer naquele ponto. O envelhecimento acontece muito quando você retira os ovários. Aí acontece o início, o gatilho do envelhecimento. Então, o envelhecimento precoce, o envelhecimento tardio é quando você remove mecanicamente esse útero e esse ovário. E aí sim acontece um processo que a gente não quer, o aparecimento de enfermidades, porque você envelhecer significa perder capacidade imunológica. Existe uma necessidade imunológica que protege o organismo contra os micro-organismos, que eu falei anteriormente. Vivemos no meio de várias bactérias, de vários micro-organismos, há milhares de anos. E esse meio onde a gente vive, entre milhares de bactérias, por milhares de anos, a gente não pode ser diferente hoje. Temos que conviver com isso. E esse convívio tem essa relação com os hormônios e com a imunidade. Se você tira o ovário da cadela ou da mulher, você vai entender que o processo de envelhecimento, de anti-age, né, de anti-age é o que a gente quer. A gente quer um anti-envelhecimento. A gente quer rejuvenescer o corpo feminino da cadela e o da mulher. E aí, para você pensar em anti-age, né, que a medicina hoje está muito... a tratativa é essa, está trazendo à tona todo esse processo que hoje o americano começou a entender. Pequena parcela da medicina da longevidade, que está nos Estados Unidos, que foi o berço da medicina da longevidade no mundo, tá tentando trazer de volta. Porque hoje o público americano, as mulheres americanas, elas têm um ciclo estral muito doentio. Porque elas comem muito carboidratos, muito McDonald's, muito sanduíche, então é muito Coca-Cola, refrigerante. Então a mulher americana, ela tem um ciclo estral completamente louco, porque o açúcar também acaba com níveis hormonais sexuais. Entendendo isso, a alimentação interfere diretamente na produção de hormônios, assim como eu, como cirurgião, eu chego para o dono do cão e falo, olha, castrar é um benefício, é um ato de amor. Eu estou fazendo um fake news. Eu estou trazendo uma informação que está prejudicando os animais. Pode ser um benefício para o ser humano, mas não é benefício para os animais. Isso é fato.
certo? Isso é uma coisa muito antiga que a gente tem que trazer aqui como uma reflexão, para que todos entendam que se o hormônio deixa a menina jovem de 20 anos com aquela pele, com aquela imunidade muito boa, diferentemente de uma senhora, para a cadela do mesmo jeito. As cadelas jovens, elas têm uma imunidade muito superior a uma cadela velha, certo? E principalmente a uma cadela castrada. A cadela castrada, ela tem um ciclo, ela pode não ciclar mais. Ela não renova o epitélio, ela não traz à tona a imunidade, ela não gatilha, não ativa o sistema imune como deveria. O trabalho cognitivo para o cérebro não é feito, certo? Então, aqueles benefícios que os hormônios sexuais femininos trazem, né, como benefício, que a gente chama de mais de 400 benefícios, você perde quando você castra o animal, quando você tira o ovário da fêmea. Tirou o ovário, provoca isso. Então é um ciclo que esse animal vai sofrer, é um ciclo, a gente chama de funil, é um funil que esse animal vai sofrer de envelhecimento antecipado. E aí, envelhecimento antecipado, você começa a perder a renovação da célula, a perder cognição, né, cerebral, encefálica, perder toda essa questão imunológica da fêmea. Não, infecções recorrentes vão ocorrer, infecções uterinas, infecções na bexiga urinária, né? Se você tira o ovário, por exemplo, tirei o ovário, vou manter o útero, você pode ter infecção uterina. Tirei o ovário e tirei o útero, você pode ter infecção de bexiga, infecção de ouvido, infecção de pele, entenderam? Então é isso. Todo esse processo que a gente está tentando trazer para vocês é entender que é isso. O hormônio ele tem essas características de trazer os benefícios para os animais. Mas, Tarcísio, o estradiol na fêmea traz muitas consequências também, deixa a fêmea muito brava. É verdade? É verdade. O estradiol assim como o estrônio e o estriol, que são outros hormônios femininos, sexuais femininos, deixa a fêmea muito ativa na sua matilha, na sua defesa contra outras espécies, contra outros animais. Mas é normal da fêmea. Isso não é uma coisa patológica, é da fêmea. Quando ela tem hormônio, ela se defende, ela se impõe. Isso é a natureza. Isso não pode. A gente, como humanos, não posso quebrar a natureza. É o que está fazendo. A gente está quebrando a natureza, achando que esse processo todo a gente está trazendo como é benefício, é muito benefício, é muito amor tirar o ovário e o útero dela. Não é. Você está atrapalhando, está se beneficiando. Como ser humano, você está se beneficiando. Mas está atrapalhando o seu melhor amigo, a sua melhor fêmea, a sua parceira ali. Você atrapalha, sem querer você atrapalha. Quando você alimenta errado, se beneficiando porque é prático, né, dando comidas industrializadas. Você se beneficia quando você não tem o ciclo estral, você está se beneficiando, você, ela não, certo? Você se beneficia achando que eu vou acabar com o processo de ela vai ficar menos agressiva, ela vai ficar menos... Você se beneficia, ela não. Entendeu? A imunidade dela cai. Ela cai aquele lado de se defender, né? Não só imunologicamente, mas se defender emocionalmente, psicologicamente. Então, ela perde essa capacidade essa capacidade de defesa, né, como um todo. Então, o estradiol, ele tem essa habilidade. Ele deixa a fêmea com aquela característica, né, mais defensiva, mais mulher, sabe? Então, a menina, quando ela tem o estradiol baixinho, ela é uma menina. Quando ela se torna uma mulher, 25 anos de idade, ela tem uma defesa já pronta, porque o estradiol chegou no ápice da vida dela. Até os 30 anos, está no topo, isso no caso das mulheres. Nas cadelas, ela está chegando ao topo até 1 ano e meio de idade. Então a cadela com 7 meses está crescendo os hormônios, ela está se tornando uma fêmea robusta e ela chega a 1 ano e meio, ela chega ao ápice dos hormônios. Aí fica perfeita, ela tem o ápice reprodutivo, a maturidade sexual, entendeu? Diferentemente, pessoal, do hormônio chamado progesterona. A progesterona é um outro hormônio que ele é liberado também, o homem também tem ele e a mulher também são derivados lá do colesterol, tá? E essa progesterona ela é produzida quando o próprio ovário ele libera um óvulo
esse óvulo sai e vai para o útero, e esse útero é fecundado por um espermatozoide. Quando acontece a fecundação, no caso de uma gestação, você vai perceber que a informação hormonal é retrógrada, ela volta para o ovário e diz, epa, o óvulo que você liberou, ovário, foi fecundado. E esse óvulo que foi fecundado, ele vai ser nidado, ele vai ser fixado na parede para ser alimentado, certo? Então vai criar uma bolsa, a gente chama de bolsa a placenta, um cordão, certo? Cordão umbilical, direitinho, tá, beleza. Aí ligando a bolsa ao sistema sanguíneo da fêmea. Essa manutenção, né, que envolve baixa da imunidade, a fêmea se torna mais, em termos de gestação, ela se torna mais sensível. A fêmea se torna mais sensível quando ela tem acesso à progesterona. Ela fica mais dócil, mais chorona, ela fica mais sensível psicologicamente. Então a progesterona é um hormônio que é liberado pelo corpo lúteo, que é onde esse óvulo soltou. Quando esse óvulo solta, ele percorre o oviduto, é fixado no útero, né, que depois da fecundação, e esse próprio corpo lúteo, que é a bolsinha que soltou o óvulo, ele libera a progesterona e ele libera até essa fêmea colocar esses filhotes para fora. É lindo demais de ver. Então, quando eles colocam o filhote para fora, a fêmea troca, esse corpo lúteo fecha e começa o ovário a produzir outro hormônio chamado estradiol, estrona e estriol. E a fêmea começa a ficar brava de novo para defender a ninhada que acabou de sair. Entenderam que legal? Que mágico são os hormônios? Quebrar isso é você quebrar a natureza. Entende? Então, quando você entende a formação do corpo lúteo com progesterona, a fêmea fica sensível, vulnerável, tá ali com o filhote, né? E estimula toda a produção de leite, a produção láctea, né? Estimula outros hormônios chamados ocitocina, prolactina, e aí vai, a fêmea começa a se preparar para alimentar aquela ninhada dela. E essa progesterona, que eu acabei de falar para vocês, é um hormônio muito importante para o ser humano também, para o homem e para o macho também, porque ele traz uma coisa mais sensível, é um hormônio mais não só de intelecto, mas de um hormônio mais de sensibilidade ao homem ou ao cão macho. Então a progesterona, que também é produzida lá no córtex da adrenal, é um hormônio importante para o homem também, ou então para os cães machos e gatos machos. Deixa mais delicado, o macho mais delicado, não com aquela agressividade que a testosterona mantém. Então a progesterona, ela mantém uma certa delicadez no toque, no entender, né? na parte de resiliência que os animais têm. Que é o que a gente conversou ontem, para quem gostou da live de ontem, a gente falou muito sobre o cérebro deles, a cognição, a emoção, o racionalismo, o neurônio espelho, os neurônios associativos, o que acontece na hora que o animal tem uma sensação de emoção. A gente conversou muito ontem sobre isso, né? Qual é a relação quais as conexões que o cérebro faz quando ele enxerga uma coisa, um dono que ele gosta, né? Ele reconheceu o que acontece no cérebro daquele momento. Então ele passa por vários circuitos, inclusive cerebelar, circuitos hipocampais, circuitos associativos no córtex, né, parietal, núcleos, né, associativos. Então quando você entende essa dinâmica dos neurotransmissores e dos hormônios, como é que eu, como ser humano, médico de animais, vou acabar com isso? Eu não devo fazer isso. Eu tenho que, na verdade, entender essa fisiologia como um benefício para eles. E não achar que eu sou Deus, que eu vou acabar porque é benefício para mim e está me atrapalhando e eu vou atrapalhar eles? Não. Definitivamente não. A gente precisa entender que precisamos respeitar os nossos animais de forma nutricional e respeitar de forma hormonal e fazer todo um trabalho respeitando os movimentos que eles precisam e ser resgatados esses movimentos deles. O movimento traz muitos benefícios. Eu vou trazer aqui numa live só assuntos relacionados a movimento. O que o movimento traz de benefício? Por que movimentar é importante?
Por que sofrer estresse mecânico é importante? E todos, como humanos e como animais, precisamos entender que o movimento traz muitos outros benefícios. Eu vou trazer aqui mais ou menos uma ideia da quantidade de benefícios que esses movimentos nos promovem, tá? nos devolvem. Então é isso. É trazer essa temática para um dia de conversa, para uma live, para uma noite, né, num cafezinho com vocês. É isso. É entender que a gente precisa respeitar, entender a importância, né, desses pacientes que precisam desses órgãos, nasceram com esses órgãos, e não são órgãos tidos como órgãos patológicos, órgãos que trazem mal, fazem mal ou traz malefícios. Não são. Ovário, assim como testículo, a gente vai falar um pouco depois sobre vasectomias. Hoje o tema vai ser exatamente dedicado à laqueadura. A Figueiredo acabou de entrar aqui, que ela é uma dominadora da laqueadura, me cobra muito curso de laqueadura, certo? E eu estava falando agora, Figueiredo, que acontece exatamente isso. A gente fez a laqueadura agora há 2 dias, numa fêmea que chegou para fazer uma cesariana. Cesariana, logo em seguida ela optou não por retirar o ovário, mas sim laquear o ovário. E aí laquear significa bloquear a passagem dos óvulos e manter a passagem dos hormônios para o circuito venoso, entendeu? Para que jogue para todo o corpo o estradiol, a estrona e o estriol liberado pelo óvulo, ou pelo ovário, desculpa, pelo ovário. Entenderam? Então é isso. Então essa liberação e essa manutenção todo aquele plexo venoso, arterial, né, que o ovário tem. Então o ovário tem uma ligação direta com essa parte venosa arterial, que é mantida na hora da vasectomia, da laqueadura, né? No caso das fêmeas, laqueadura, macho, vasectomia. Então você bloqueia a passagem do óvulo, que é na fêmea, né, que é liberado pelo ovário, até o útero. Você bloqueia só aquilo ali, acabou-se. A fêmea vai ovular, ela vai ciclar normalmente, vai ter cio, que é importante o cio, que eu expliquei para vocês agora aqui, porque o cio é importante, toda a renovação epitelial em todos os tecidos, né? Em mucosas, tecidos celulares imunológicos, tecidos neurais, tecidos uterinos, tecidos vaginais e dermatológicos. Todos esses tecidos têm uma relação, essa renovação celular tem uma relação direta com os hormônios sexuais femininos. Ok? Então o ovário é muito importante para toda essa mudança, para toda essa epitelização, a gente chama de neoepitelização. Entendeu? Então, se você tira o ovário, você promove um envelhecimento muito precoce. É isso que a gente tem que, toda hora, esse assunto é tão importante, manda para quem vocês acham que precisam saber disso. Isso é o que a gente mais pede aqui. Mande esses aviões para quem precisa saber, que seja para o seu médico, que seja para o seu veterinário, que seja para o seu amigo, que seja para o seu dentista. Pô, um cara tem um cão, ele precisa saber desse assunto. Pô, um assunto que não só polêmico, porque hoje se fala que a castração é muito bom, e a gente está trazendo uma nova roupagem para a medicina, dizendo que a medicina veterinária precisa rever os conceitos antigos de mais de 40 anos. É isso mesmo, precisamos rever os conceitos de mais de 40 anos, que estamos pregando até hoje como um Ctrl+C, Ctrl+V, colando e copiando. Precisamos mudar isso. Pesquisas novas já estão aí, para que a gente possa avançar e não rodar e patinar, entendeu? E em cima de um processo que a gente já sabe que não tem muito futuro. Essa medicina antiga, ela vai morrer. Ela vai devagarinho, ela está perdendo a força dela. Porque a gente tem que avançar. A ciência avançou e a medicina não. Entendeu? Então é isso. Eu queria poder responder aqui e agradecer a todos pela presença. Eu vou aqui começar de cima, que eu vi, vocês me fizeram uma pergunta. Renato Costa Bil, obrigado pela participação. Marjorie Freire, Yanina, o bacana, Nayara Luar, Candinho, Filomena. Tem uma pergunta aqui. Doutor, a Cris Barbosa. Doutor, e no caso do macho, quando faz castração? É a mesma coisa. Se você tira o testículo, você perde o macho, você perde mais de 200 funções, né? A fêmea tem mais funções do que o macho nesse sentido. O macho,
ele tem o testículo, que é uma glândula, né? A gente chama de gônada, que produz o hormônio chamado testosterona, certo? Esse hormônio, ele tem mais de 200 funções no corpo de um macho e de uma fêmea. Só que o ovário tem muito mais funções porque tem muito mais hormônios. Se você vai somar isso, o estriol, estrona e a estradiol, pô, ganha da testosterona em termos de números, né? Inclusive, o ovário também tem produção de progesterona, um outro hormônio. Então, mais de 400 funções o ovário tem. Se você tirar um ovário da fêmea, você tem uma capacidade, você perde a capacidade de defesa ou os benefícios de mais de 400 funções. No macho, se você tirar o testículo, você perde uma capacidade de defesa e de evolução imunológica e etc. de mais de 200 funções. Entenderam? E é isso. Por isso que a gente indica também ao macho uma vasectomia e não uma castração. Então, quer ter responsabilidade de criar cães, entenda a fisiologia deles e respeite a fisiologia deles. Não adianta criar animais e achar que esse animal vai ser que nem um urso de pelúcia. Não vai. Ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô, ele precisa comer, ele precisa caminhar, correr, ele precisa fazer várias coisas. Então não é criar um cachorro e deixar em cima de uma mesa, ou em cima de uma cama. Não é. Tá? Castrei a Gaia por falta de conhecimento. A Nina está falando aqui. E não vejo nenhum benefício da castração hoje. Infelizmente, não ouvi você na primeira consulta. É isso mesmo, mas faz parte do processo. Falta de informação não foi. Passei informação. E sou cirurgião, tá, pessoal? Eu estou falando aqui porque eu sou cirurgião há 20 anos. Passo informação sim. Qual o benefício? Você quer castrar para quê? Para isso. Olha, sugiro você não fazer. Não, mas eu quero fazer. Tudo bem, mas você foi avisada. Não é isso, Yanina? Pode confirmar aqui se foi verdade o que eu falei. A natureza é perfeita. É isso mesmo, Aline. Alice Cunha. É isso mesmo. Gravidez psicológica recorrente. Muito lindo. É isso aí, galera. Pet Nutrido Sadio, obrigado pela participação. Vera, Jordana, Figueiredo, Ana Sirigato. Eu não sabia, estou gostando. Estela Gomes. Seja bem-vinda, Estela Gomes. Sheik. Osakawa. Bem-vindo você também. Obrigado por estar começando a me seguir. Seja bem-vindo. Professor Fabiano Ramos. Matheus Freire. Seja bem-vindo, meu velho, grande aluno da Universidade Federal de Campina Grande. Excelente. Lígia. Maria, boa noite. Quando o macho só tem um testículo, pode dar algum problema no futuro? Olha, se ele estiver dentro da cavidade, até pode, mas sugiro acompanhar. Ele estando no canal, né, no canal inguinal, avalie quanto de testosterona esse animal produz. Se ele produz uma boa quantidade de testosterona, não precisa tirar esse testículo, tá? Só acompanhe. Isso é uma indicação nova, tá? Nossa aqui. Karina Campos Vete. Doutor, você tem curso para veterinários? Tenho um curso para veterinários. Eu estou fazendo uma nova roupagem, né, Karina? Doutora, eu estou fazendo uma nova roupagem de toda a minha plataforma, eu estou montando um instituto. Então eu tenho uma clínica há mais de... A clínica tem quantos anos? Tem 14 anos, 13, 14 anos, a clínica que eu tenho, certo? Chamava Policlínica. Hoje eu estou transformando ela em Instituto. Instituto Tarcísio Barreto. Porque vai envolver... Instituto, eu achei que encaixava vários trabalhos que eu estou fazendo hoje, essa mudança de comportamento, de conceito, de protocolo, e isso há 3 anos eu mudei muito, né, os conceitos. Então hoje tem medicina canábica, hoje eu tenho conceitos relacionados à hormonologia, né, hormônios, conceitos relacionados à nutrologia, à fisiatria, que é um movimento, né, o quanto o movimento está engajado, esse novo método a gente chama de medicina do anti-envelhecimento, como utilizar os minerais de forma mais otimizada para o cérebro, para o intestino, para a imunidade, suplementação de forma geral com nutracêuticos e vitaminas, até onde encaixar. Então, pesquisas, tecnologia, bioalimento, estou construindo alimentos novos, né? Então é isso, é um mundo. Então achei que o Instituto ele caberia muito bem todos esses benefícios e esses profissionais que vão encaixar. Então daqui a pouco se preparem, doutora. Vamos precisar de médicos aqui no Instituto. Então se preparem que a gente vai começar a abrir vagas para a gente fazer não só cursos, mas colocar profissionais que tenham essa mente aberta aqui. No caso do meu testículo, estão na região inguinal, umbilical,
Não, umbilical acho que é inguinal, né? Que você quis falar, né? Inguinal. Porque se for umbilical lá perto do rim, aí a sugestão seria tirar no futuro. Acompanhe esse testículo. Lá na frente ele vai estar afuncional, né? Avalie testosterona nesse animal. Se tiver abaixo de 20 nanogramas por decilitro, é aquela coisa, sugiro avaliar, sugiro você acompanhar, não mexer, não tirar, tem que tirar porque dá câncer. Avalie, não tem ultrassom? Não tem um instrumento que é pouco invasivo e traz poucos malefícios? Ultrassom, avalia lá. Faz ultrassom hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Depois a cada 2 anos, depois a cada 3, 4 anos. Avalie. Se não mudar nada, deixa quieto. Pode falar sobre gravidez recorrente? Posso sim. É um assunto para uma live só, tá? Gravidez recorrente. Foi falta de informação? Não. Você me deu uma aula que fiquei zonza. Mas como vinha de uma cultura de que a castração era a melhor coisa do mundo, não te ouvi naquele momento e hoje me arrependo. E a Nina Marinho, muito obrigado pelo seu depoimento. Fico muito lisonjeado com a sinceridade, e exatamente foi isso que aconteceu, né? Dentro de um consultório, passei essas informações para você, né? E eu passo isso para todos os que estão ao meu redor, porque eu quero o melhor para o meu paciente. Tá? Então a Gaia, que é a sua paciente, que é o seu animal, ela é minha paciente. O meu, optei por não castrar por receio de engordar. Labrador. Excelente, Estela. Excelente. Esse é o melhor caminho. Agora pense na alimentação, tá? E nessa modulação de hormônios para você acompanhar isso pro resto da sua vida, para você tê-lo sempre com você, sem doenças. Nunes, F. Daniel Pereira, obrigado, tá? Pelo carinho. Gravidez psicológica, isso. Gravidez psicológica é sempre um processo hormonal. Então é um caminho que vocês vão ter sempre, se vocês não cuidarem da alimentação. Se o animal tem, por exemplo, obesidade, se o animal que se alimenta excessivamente de carboidratos, se o animal tem imunidade muito baixa, cortisol muito alto, né? Insulina muito alto, isso altera demais os hormônios sexuais. Aí você vai ter uma disfunção, uma desregulação dos hormônios sexuais femininos. E aí a gravidez psicológica sempre acontece, os cistos ovarianos acontecem quando você tem desrespeito hormonal. Então pense direitinho que uma criança, menina, com 8 anos que tem ovário policístico, avalie como está a alimentação, como está o exercício físico dessa criança. E não apenas jogue anticoncepcional nela. Reveja esse posicionamento hoje, antigo, tá? De ginecologistas, de obstetras, de profissionais que lidam com esse tipo de fármaco. Anticoncepcionais para crianças. Pensem, repensem. Procurem médicos da medicina da longevidade. Eles vão ajudar a sua criança. Tem em São Paulo, eu não entendi, Estela, o que tem. No meu machinho, os testículos estão na região inguinal. Isso mesmo. Região inguinal, faça exatamente a mesma coisa. Faça avaliação da testosterona. Como é que tá? Tá legal? Beleza? Acompanha com ultrassom. Ultrassom, como é que tá o testículo? A morfologia, tá legal? Não mudou? Acompanhe. 1 ano depois, faça de novo. Compare com o antigo. E você vai fazendo esse acompanhamento. Porque o que acontece com um testículo que ele é afuncional, que ele não funciona? Ele começa a atrofiar. Mas atrofiar não quer dizer nada, é atrofiar, não tem função. Beleza. Aí por isso eu vou tirar, se você quiser tirar, tira. Não tem função, testosterona baixa, vou tirar ele fora. Fica à vontade. Mas a minha indicação é que avalie, não só por imagem, ultrassonograficamente, tá? Esse testículo, e avalie também bioquimicamente, com exames hormonais. Exatamente, gravidez psicológica é exatamente isso que eu tô falando para vocês, tá? A mudança, a alimentação e todo esse hábito errado interfere na reprodução, interfere nos hormônios reprodutivos. Mulher é assim, uma vaca que está obesa, ela tem um ciclo muito louco, ela não cicla, ela não ovula. É assim que acontece com as fêmeas mulheres, é assim que acontece com as fêmeas caninas e felinas. Animais que estão com hábitos errados nutricionais tendem a alterar todo um caminho hormonal. E aí você vai ter ciclos psicológicos
loucos, ciclos atrás de ciclos, óvulos que não saem, a cadela fica brava, e aí acontece todo esse problema. Revejam, reavaliem todo esse processo. Faz uma live sobre cão diabético, faço sim, um dia farei. Mildred Davin, beijão pra você, obrigado pela sua presença aqui com a gente na nossa sala. Você tem clínica em São Paulo? Entendi. Você tem clínica em São Paulo? Não. Estarei indo para São Paulo. Logo estarei indo. Já falei que em março estaria indo, mas mudou alguns planos aqui. Meu projeto é São Paulo 2022. Estarei abrindo algum consultório em São Paulo ou abrindo algum espaço em São Paulo. Sou do interior de São Paulo, Sheila Bernardes. Castrei meus cachorros. Gostaria de saber se você faz online o acompanhamento da reposição hormonal deles. Farei sim, faço sim. Todo acompanhamento, orientação, o que vocês precisarem, farei. Porque hoje eu brigo com um projeto de lei para liberar a telemedicina veterinária. Tá? Eu acho que é um absurdo. Hoje o Conselho Federal não está ainda falando por que não está liberado isso? Porque não tem regras. Tem que estar jogando regras já. Hoje a pediatria já tá na frente, anos-luz, da veterinária. Tá? Precisamos rever a nossa legislação veterinária. Gostaria de saber quais as vitaminas adequadas para um pastor alemão de 8 anos. Aí vitaminas são outro fluxo. Estamos num papo aqui bem avançado sobre hormônios. Depois eu falo sobre vitaminas. Meu coração está em paz, esclarecedor. Muito bom isso. Uma senhora aula. Tem todo o meu respeito e admiração. O único veterinário que confio, né? Conta não, que confio. Obrigado, Anina, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Queria ficar por aqui, tá? Foi uma live que eu gostei também, certo? Uma live que eu acho que eu falei tudo que eu queria. E queria poder que vocês cada vez mais sintam-se lisonjeados, abraçados e agradecidos por mim, tá? Eu sou muito grato por todos vocês aqui, tá? Vocês hoje fazem parte de um contexto, de uma mudança de cultura, de uma mudança de planejamento meu, tá? Muito obrigado por cada um, por médicos, por alunos e por tutores. Vocês fazem parte desse caminho, tá bom? Obrigado. Até amanhã. Amanhã estarei aqui, mesmo horário, 6h30 da noite. Espero vocês. Valeu. Tem mais uma pergunta. Esse mês ia castrar o meu machinho. Depois desse esclarecimento mudou tudo. Obrigado. É isso aí. Repensem. Um abraço. Até amanhã.